Muito bem, senhores, voltamos aqui para a quarta e última etapa do nosso encontro, né, em que nós estamos tratando da prisão em flagrante, essa importante prisão provisória, né, que é a única das prisões, sempre vale destacar, que é a única das prisões que não é determinada por uma autoridade judiciária, porque qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e os seus agentes devem prender quem estiver em estado de flagrância, né? E nós discorremos aí sobre as possibilidades, os estados de flagrância ali com vocês também, né? Acabei não colocando, mas aproveito para dizer para vocês agora que em algumas leis especiais, principalmente no que diz respeito à apuração de lavagem de dinheiro, organização criminosa, nós temos a possibilidade de infiltração do agente policial. E com essa possibilidade de infiltração do agente policial, nessa ação chamada de ação controlada, com a infiltração do agente, é possível que ele, estando dentro da organização, ele verifique a prática de um crime. Como ele é um policial, seguindo o Código de Processo Penal, ele deveria prender em flagrante. Todavia, esse flagrante acabaria atrapalhando toda a investigação, né? Porque ele iria prender uma pessoa, mas talvez a organização como um todo se alertaria e se protegeria, né? Se manteria ali a organização. Então, nesses casos, e excepcionalmente pelas regras próprias lá, é possível o retardamento da prisão em flagrante, né? Do sujeito continuar investigando para poder chegar em outros aspectos, isso sempre pensando numa ação controlada ali pelo juiz, o juiz precisa determinar tudo isso. E então deixa-se para se prender num momento futuro, né? Seria o chamado flagrante retardado ou postergado, tá certo? Só para deixar claro aqui para vocês. Bom, muito bem. Quando nós temos a prisão em flagrante, então percebam, a regra é o status libertatis, a regra é a pessoa ficar em liberdade. Excepcionalmente, a pessoa pode ser presa em flagrante ou por ordem judicial, né? E como o flagrante é a única das prisões que não é determinada pela autoridade judiciária, a autoridade judiciária precisa ficar sabendo que tem ali a prisão em flagrante, que alguém foi preso em flagrante, muito rapidamente, precisa saber o que aconteceu rapidamente, né? Então, para isso, a prisão em flagrante, a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante, isso vai gerar para a pessoa, o delegado, né, a autoridade ali encarregada, vai gerar algumas obrigações importantes, né? E aqui eu destaco o artigo 306 do CPP, que fala de algumas obrigações que o delegado tem que cumprir. Dá uma olhadinha no slide, olha só. Então, obrigações do delegado que ele deve cumprir em até 24 horas do flagrante, hein, pessoal? 24 horas da lavratura da prisão em flagrante. Primeiro, olha, enviar cópia do flagrante, né, do auto de prisão em flagrante, para o juiz. Então, o juiz precisa tomar conhecimento, né, imediato, em até 24 horas. Segundo, se o preso for pobre, deverá encaminhar essa cópia da prisão em flagrante para a Defensoria Pública, isso se o preso for pobre. E também em 24 horas deverá entregar ao preso a nota de culpa, Então, algumas observações aqui. Primeiro, olha só, quando se fala de cópia de flagrante para o juiz precisa avaliar se aquela prisão foi legal, ilegal, etc., né? Então, aí eu chamo a atenção de vocês para o artigo 310 do CPP, porque é exatamente o artigo 310 que visualiza o momento em que o juiz recebe essa cópia do flagrante e ele poderá, então,
considerar que aquela prisão é legal e relaxar, considerar que aquela prisão foi legal, e se ele considerar que ela foi legal, o juiz ele poderá ou decretar a prisão preventiva, pelos motivos da prisão preventiva, né? Ele transformará aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, e se ele não tiver motivos para a prisão preventiva, né? Não tem ali elementos do artigo 312 do CPP, né? Os motivos ali da prisão preventiva, ele deve conceder a liberdade provisória. Então, tudo isso tudo com base nessa entrega da cópia para o juiz. Tudo bem? Diz a lei, hoje em dia, que não será entregue só a cópia do flagrante, será entregue o próprio preso, né? Essa entrega da cópia vai junto com o preso na chamada audiência de custódia. A audiência de custódia hoje faz parte do CPP, mas ainda não está implementada em todo o país. A audiência de custódia já existe há muitos anos, né, por questões lá do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Mas o pacote anticrime é que trouxe exatamente a audiência de custódia para o CPP. Só que por decisão do STF, ainda algumas regras do pacote anticrime não foram implementados, que demandam uma estruturação melhor, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, né? Então não será ali uma surpresa que você não tenha na sua comarca a audiência de custódia, né? Isso não teria ilegalidade. Porém, mesmo sem a audiência de custódia, de qualquer maneira, a cópia tem que ser levada para o juiz e o juiz decidirá efetivamente de acordo com o artigo 310, tá certo? Muito bem, também deve encaminhar cópia à Defensoria Pública, que deve também saber desde o primeiro momento o que está se passando ali, até para tomar providências, né, e de repente pedir o relaxamento, liberdade, todas essas condições, e entregar ao preso a nota de culpa. O que é a nota de culpa? A nota de culpa é uma informação ao preso, informação do porquê que ele está sendo preso e quem determinou a sua prisão. Na verdade, é um direito de qualquer pessoa saber por que está sendo preso, saber quem determinou a sua prisão, né? Algumas pessoas confundem, falam assim, eu não vou assinar a nota de culpa, o preso dizendo assim, né? Porque ele vai assinar a nota de culpa. Não vou assinar. Não vou assinar porque eu não sou culpado. Eu não sou culpado, então eu não vou assinar a nota de culpa. Não é isso. É que como a lei determina que seja entregue essa nota de culpa no prazo de 24 horas, o delegado tem que pegar um recibo. Então, na verdade, essa assinatura da nota de culpa por parte do preso não é que ele concorda com o conteúdo da nota de culpa, e sim que ele está recebendo a nota de culpa porque é um direito dele, né? Assim, pessoal, essas são obrigações importantes ali do delegado e que, se não cumpridas, tornam a prisão ilegal, hein? Uma prisão que num primeiro momento é legal, num segundo momento pode se tornar ilegal se o delegado descumprir, por exemplo, essas regras ou outras ilegalidades que podem acontecer em conferimento, inclusive, da Constituição Federal, tá certo? Então, ele tem que seguir rigorosamente tudo isso, né? Bom, gostaria de apresentar para vocês agora um comparativo interessante, né, entre algumas espécies de flagrante. Dá uma olhadinha no slide, olha só. Então, é importante a gente visualizar a diferença que há entre o flagrante forjado, do flagrante preparado e também do chamado flagrante esperado. Desde já, eu gostaria que vocês considerassem que o flagrante forjado e também o flagrante preparado são ilegais, né?
Já o flagrante esperado é legal, é importante ter isso em consideração, tá? Então vejam só, o que é um flagrante forjado? É o arrepio da lei, né? É uma situação que não existe e que foi criada, é uma montagem, né? Então, nesse caso do flagrante forjado, o sujeito preso em flagrante é totalmente inocente, ele não praticou nada, ele não fez nada, ele não teve nenhuma conduta equivocada. Foi criada, foi montada aquele flagrante. Um exemplo clássico disso é a polícia, a má polícia, a pequena parcela, diga-se de passagem, hein? Porque uma pequeníssima parcela de policiais acabam manchando de alguma forma a gloriosa história da ampla maioria dos policiais, né? Mas há casos de policiais que colocam drogas no carro de uma pessoa. Hoje, essas situações são um pouco mais difíceis, ainda ocorrem, mas hoje, como todo mundo tem celular, o celular filma, né? Então hoje ali as pessoas estão conseguindo de alguma maneira se proteger aí dessa má atuação, mas é possível forjar um flagrante, né? Ainda é possível, é totalmente legal. Quando nós falamos de flagrante preparado, também chamado de flagrante provocado, aí é diferente, né? No flagrante preparado ou provocado, o agente praticou o crime, é diferente do forjado, ele praticou o crime, só que ele foi estimulado, ele foi forçado de alguma maneira a praticar aquele crime, né? Alguém se passou, a polícia se passou como um cliente dele, estimulou. Imagina que a polícia queira pegar um contrabandista que traz produtos do exterior, né? Não consegue pegar, então a polícia se faz passar por um cliente e faz ele trazer o contrabando. Quando ele entrega o contrabando, é preso. Não pode. Por quê? Porque ele só trouxe aquele contrabando porque foi estimulado. Tem um agente provocador aí. E, com isso, esse flagrante é ilegal, né? Segundo a súmula 145, lá do STF, bem antiga, mas uma súmula ainda em vigor, esse flagrante preparado ou provocado equipara-se a crime impossível, tá? Então, o sujeito não pode ser preso em flagrante. E o flagrante esperado já é diferente. A polícia, através das suas informações, dos seus setores de inteligência, sabe que alguém está se preparando para cometer um crime. A polícia não estimulou em nada, a polícia simplesmente aguarda. Fica de campana, fica esperando. Se o sujeito for praticar o crime, a polícia prende em flagrante. Esse flagrante é lícito porque não foi provocado, esse flagrante não foi ali um estímulo, o agente agiu livremente, ok? Para fechar a nossa aula, também uma informação muito útil aqui para vocês no slide, dá uma olhadinha. Então, o flagrante, ele tem duas forças, a força probatória e a força coercitiva. Só para a gente chamar a atenção, né? Então, perceba, por que o flagrante tem duas forças, a força probatória e a força coercitiva? Primeiro, começando do fim, tem a força coercitiva porque o flagrante pode manter uma pessoa presa, ainda que o sujeito seja primário de bons antecedentes, pode ficar preso, né? Trabalhador pode ficar preso, se ele estiver em estado de flagrância, ele pode ficar preso. Então tem uma força coercitiva. Só que também o flagrante tem uma força probatória, porque no auto de prisão em flagrante serão ouvidos o condutor, a vítima, testemunhas, o próprio réu. Então, tudo isso acaba gerando, e outros fatores, perícias e tudo mais, tem ali a sua força probatória. Quando o flagrante se torna ilegal, imagine que o flagrante era legal e depois se tornou ilegal, o flagrante ele perde a sua força coercitiva. O réu tem que ser colocado em liberdade, mas não perde a sua força probatória. Aquilo que foi construído no auto de prisão em flagrante serve para a investigação, serve eventualmente para a ação penal. Legal? Muito bem, então com isso nós concluímos aqui esse nosso encontro, é uma grande satisfação poder estar junto com vocês
e espero encontrá-los em outras oportunidades. Um grande abraço.